Oi, gente, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, que o Senhor abençoe grandemente a cada um. E aqui nós vamos fazer a explicação de Lucas capítulo 8, do 1 ao 15. Antes vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos ao Senhor que fique conosco, Senhor, nos ajudando, nos dando entendimento e sabedoria, para que possamos entender cada palavra que o Senhor escreveu aqui nas Sagradas Escrituras, Senhor. Nos ajude, Senhor, fique conosco, nos abençoe, nos proteja, em nome de nosso Senhor Jesus. Então vamos começar a explicação. O Senhor Jesus e os seus discípulos andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E algumas mulheres que tinham sido curadas, assim como Maria Madalena é aquela, gente, que muitas pessoas conhecem ela como prostituta, mas ela não é prostituta. Na Bíblia não diz isso, então nós não podemos chamá-la de prostituta, porque não é. Tá bom? Então, assim como Maria Madalena, Joana, que era mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam com seus bens. Essas mulheres, gente, se uniram para seguir e servir nosso Senhor. Elas reconheceram o Deus Todo-Poderoso e foram gratas por tudo que ele fez. E então elas usaram dos seus bens para ajudar o Senhor Jesus e os seus discípulos. Então é assim que devemos ser, sempre ser gratos pelo que o Senhor fez por nós, pela salvação que ele nos deu, que só ele pode, né? Então devemos ser gratos e ajudar os missionários. Eles saem pelo mundo, né? E para pregar, para levar o evangelho do Senhor a toda a criatura, assim como o Senhor pediu. Então, muitos deles estão em terra desconhecida, precisam de ajuda financeira, de oração. Então, nós temos que ajudá-los, porque são nossos irmãos que saíram para pregar o evangelho e muitas vezes estão em lugares que, sabe, são terríveis, as pessoas não aceitam, ou até os chefes de estado, né, que não aceitam, e eles correm bastante risco de vida. Então nós temos que ajudá-lo com dinheiro, né, com financeiro, para eles poderem se alimentarem e alimentar suas famílias, e oração para que o Senhor tenha misericórdia e cuide deles, né? O Senhor Jesus, ele criou tudo que existe no mundo, mas ele deu tudo que ele fez perfeitinho para o ser humano. E deu também o livre-arbítrio. Em Gênesis capítulo 3, Deus dá a Adão e Eva o livre-arbítrio. Ele entrega tudo e dá o livre-arbítrio para eles, para que eles escolhessem obedecer ou desobedecer, mas ele aplicou e explicou as consequências da desobediência, se acaso eles desobedecessem. Em Deuteronômio 30, no versículo 19 e 20, Deus avisou que colocou diante deles tanto a bênção como a maldição. Aí era para eles escolherem, né? A bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E que eles escolhessem a vida. Foi isso que o Senhor falou. Mas infelizmente eles escolheram a desobediência e a morte. Por isso que nós passamos tudo o que passamos nesse mundo, né? Mas pela misericórdia de Deus, ainda podemos recuperar a nossa vida eterna, né? Porque antes da queda de Adão,
tínhamos a vida eterna. Então, nós podemos recuperar a vida eterna através do Senhor Jesus. É por isso que devemos falar do Evangelho do Senhor Jesus para o máximo de pessoas que pudermos. Foi isso que o Senhor fez, indo por todo lugar, ensinando e pediu para que levássemos a palavra de Deus a toda criatura. Então, gente, lá no começo, né, o Senhor, ele deu o mundo ao ser humano. Depois, teve que deixar toda a sua glória no céu e vir aqui nessa terra. Essa terra que o homem entregou para o maligno, né? Então, ele veio aqui para a terra para salvar os que querem ser salvos da morte eterna. Querem ser salvos da morte eterna para a vida eterna. Ele veio para cá pobre e precisou de ajuda até para comer, né? Que foi as mulheres que tinham condições, que seguiram o Senhor e foi ajudando ele e os discípulos, né? Então, vocês sabem por quê? Por que ele precisou de ajuda para comer? Porque quando o Senhor, ele nos dá algo, ele não nos toma de volta. Ele preferiu vir se entregar ao sofrimento por nossa culpa, mas não pegou nada de volta. Assim como ele deu tudo para o ser humano, né? Lá no começo, com Adão, ele deu o livre-arbítrio, ele não tomou de volta toda a riqueza, ou tomou querendo que nós seguíssemos ele, assim, forçando a gente a fazer isso. Não, ele não quer isso. Ele quer livre-arbítrio. Ele quer que nós seguimos ele sim, mas por amor e porque queremos segui-lo, ficar com ele para a vida eterna e não forçado, né? Então ele veio, ele precisou de ajuda porque veio pobre, precisou de ajuda até para comer. E se entregou ao sofrimento por nossa culpa, porque nós somos os pecadores, foi nós que pecamos, foi o ser humano que pecou, né? E então, quanto mais o Senhor Jesus, ele pregava o Evangelho, então mais pessoas o seguiam. Imagina, né? Há 2000 anos atrás, um monte de gente que ia atrás do Senhor Jesus. Então se ajuntou uma grande multidão vindo até ele, de todas as cidades. Então o Senhor disse por parábola, que é a parábola do semeador, que um semeador saiu a semear a sua semente. Então a semente é a palavra de Deus, que assim como o semeador joga, né, as sementes e ela cai em lugares diferentes, e aí se a semente cair junto ao caminho, as pessoas que passarem por ali, elas vão pisar e as aves comem. Assim é a palavra de Deus. Se é falada ao vento, de qualquer jeito, né? A pessoa ficar gritando lá, falando, as pessoas passando e ninguém vai entender nada, né? E os que ouvem, também ouvem de qualquer jeito. Aí o diabo aproveita para tirar-lhe do coração tudo que ouviu, né? Porque ouviram de qualquer jeito, não ficou enraizada, né, no nosso coração. Então, porque daí foi recebida de má vontade, né, a palavra. Alguém falou da palavra, mas a pessoa recebeu de má vontade, tipo, entrou em um ouvido e saiu pelo outro, sabe? Então, tem coisas que tem gente que fala alguma coisa para nós que a gente não dá muita importância. Então, entra no ouvido e sai pelo outro e aí acaba esquecendo e pronto, né? Então, as que caíram sobre a pedra são as que ouvem a palavra, né? E até ficam alegres quando ouvem, mas não criam raízes, ou seja, não conheceu verdadeiramente a palavra de Deus.
não quis ler nem ouvir corretamente as escrituras sagradas, as palavras que o Senhor deixou. Então, essa pessoa logo abandona tudo e volta para as tentações do mundo. Então, as que caíram entre os espinhos, que são as palavras, as sementes que caíram sobre os espinhos, são as pessoas que ouviram e mais adiante se sentiram sufocadas. Sabe aquelas pessoas que ouvem e até tentam ir para a igreja, mas se sentem sufocadas com as coisas do Senhor, por N coisa, né? Então elas voltaram para o mundo, elas voltam para da onde elas vieram, elas voltam de novo. Então, porque as riquezas e as delícias oferecidas pelo inimigo, elas dão mais sentido, mais prazer para essas pessoas. Elas ficam mais felizes com as coisas que o inimigo dá, com as coisas do mundo, que não agrada o Senhor. Então, esse tipo de coisa dá mais sentido a essas pessoas. Elas dão mais valores às riquezas, às delícias do mundo, né? E aí não segue firme no caminho de Deus, né? Aí, porque é para dar os frutos com perfeição, porque para dar o fruto com perfeição, a pessoa tem que seguir nos caminhos do Senhor, tem que conhecer e criar raiz forte, né? Aí sim, então as pessoas conseguem dar fruto com perfeição. Mas para isso temos que estar firmados no Senhor Jesus, na rocha, né? Temos que estar firme e voltar não. Aí não dá, você não consegue aprender, você não tem vontade de aprender a palavra, não tem vontade de ler, mas também não tem vontade de ouvir. E o inimigo vem e vai entrando devagarinho, sutilmente, vai te tirando do lado do Senhor, e é aí onde cai, né? Agora, aquela semente, né, que caiu em boa terra, são as pessoas que ouvem a palavra e a conservam num coração puro, honesto e bom. E aí dão frutos com perseverança, assim como o Senhor quer. Então elas conhecem e andam junto com o Senhor, e onde quer que for, se surgir uma oportunidade, a pessoa prega o evangelho, fala do amor do Senhor Jesus, fala do que ele veio fazer aqui na terra, né? Que é nos salvar. E se apenas uma sementinha, ou um grão, como queira entender, né? Cai na terra boa, ela vai nascer, crescer e dará muitos grãos, muitos frutos. Quando falamos do Senhor Jesus para as pessoas e uma pessoa aceita com amor a palavra do Senhor, ela aceita, ela quer, ela vai estudar, ela vai ler a palavra todos os dias, ela vai ficar sempre ouvindo as coisas do Senhor e abandona as coisas que não edificam. Então, essa pessoa, ela também vai dar fruto. Essa pessoa também falará para as outras e assim por diante. Assim, a palavra de Deus vai gerando frutos, né? Sempre vai gerando frutos e frutos até que o Senhor Jesus volte, assim como ele prometeu para nós, que vai voltar para nos buscar. Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.